vamos falar sobre responsabilidade e preocupação. Todos nós temos responsabilidade de acordar no horário, para chegar no trabalho, para ser responsável com o nosso casamento, com os nossos filhos. Então devemos ter responsabilidade. Só que a responsabilidade é uma carga. Agora, a preocupação é uma sobrecarga mental que nós colocamos e passamos a carregar no ombro e vivemos angustiados. E é normal, porque iremos nos preocupar em pagar contas, em coisas. Só que eu vou ter até um título ali. A responsabilidade é uma carga, preocupação é uma sobrecarga. Porque todos nós devemos ter responsabilidade. A grande questão é quando essa responsabilidade vira uma sobrecarga, uma preocupação excessiva. E Jesus, ele vai nos falar em Mateus 6, versículo 25 e 26, assim, Por isso vos digo, não andeis preocupados quanto à vossa vida pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, e nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tende vós muito mais valor do que elas? Aqui Jesus fala, ter uma responsabilidade, tudo bem. Agora, não fique preocupado excessivamente por comida, bebida, veste, porque eu, Senhor, se dou os pitainhos do campo, às vezes eu fico olhando aqui em frente à loja e às vezes eu vejo pombo, pardal e beija-flor, e eu vejo que às vezes sempre tem um pão no chão. E uma vez eu estava vindo da padaria, não tinha pão nenhum e tinha uns pombos do outro lado. Aí eu vi um pão cair da sacola do rapaz. Ele olhou e deixou. E os pombos foram lá e comeram aquele pão. Aí eu fiquei assim, me veio esse texto à minha memória. Deus, se Ele dá os pintainhos do campo, ou seja, as aves, o que não daria a nós? Então, por que nós vamos deixar com que a responsabilidade vire uma sobrecarga mental sobre a nossa vida, se nós somos coroa de glória da criação desse mundo? Deus nos fez diferenciados para pensarmos, para raciocinar que Ele é o Senhor da nossa vida. E Jesus fala para não ficar preocupado, porque se você ficar preocupado excessivamente, vai ativar a sua amígdala cerebral, que é responsável justamente pelo controle emocional e aprendizagem. Só que ela vai controlar um sentimento que apavora a gente, que toma a gente, que é o medo. Claro que o medo é bom, mas não excessivamente. Eu não vou entrar no mar se tiver um monte de tubarão. Eu não vou andar de avião e pular sem paraquedas. Nem vou, porque tenho medo. E outras coisas, você vai atravessar a rua. Então, assim, Deus fez tudo certo. A grande questão de Jesus ter falado em Mateus 6,25, não andeis preocupados com coisa nenhuma, é porque se a gente ficar preocupado excessivamente e não somente ter uma responsabilidade, uma coisa tranquila, mas deixar ela ser exacerbada, o que vai acontecer? Nós vamos ativar essa amígdala cerebral, ela vai condicionar a nossa mente em preocupações, em medo, isso vai gerando uma ansiedade, essa ansiedade vai gerar uma síndrome de pânico ou uma depressão, algo que Deus já está falando em sua palavra, para que nós venhamos a acreditar que Ele supre, e como eu falei, se Ele dá, como diz em sua palavra, aos pintainhos do campo, que são as aves do céu,
o que não vai dar para nós que somos filho. Nós somos filhos e Ele cuida de nós. Se nós, seres humanos, com um filho, já nos preocupamos, já temos uma responsabilidade, o Pai que está no céu não vai fazer por nós? Então, não devemos nos preocupar excessivamente, mas somente ter a responsabilidade. Eu sei que é natural que às vezes nós venhamos a nos preocupar, entendeu? Porque somos seres humanos. Mas não deixar isso tomar a tal ponto que vira ansiedade, porque, o que eu estou te falando? Jesus já deu aqui, então isso explica, até escrevi aqui, isso explica o porquê de Jesus dizer, não andeis preocupados, gerará ansiedade, levando a um excessivo, a um excesso de preocupação, gerando depressão. E Deus já está falando, porque esse condicionamento é interno e a gente não vai perceber, mas Ele, como psicólogo dos psicólogos, Ele sabe o que está dentro da gente, Ele que fez. Então vai gerando essa ansiedade que a gente fica cego e não consegue ver as coisas, não tem mais paz. E Ele fala em Mateus 11:28, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Encontrarei descanso para a vossa alma. Alma ali é psique, a sua mente. Às vezes, nada contra quem bebe, quem fuma, mas às vezes a pessoa fala, vou tomar uma cervejinha, vou tomar alguma coisa para relaxar, para ter paz. Só que a questão, isso tudo são paliativos, porque só quem pode vos dar a paz verdadeira é Ele, o descanso para a sua alma, o descanso para o seu espírito, descanso para a sua mente, de toda a preocupação, como Ele diz, não vos preocupeis, somente por Ele, por meio dEle, para Ele, Senhor Jesus Cristo. Ele dá o descanso para a nossa alma, que muitos buscam esta paz interior, e buscam através de muitas coisas, mas não conseguem. E Ele vai falar, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve, no versículo 30. E é interessante porque Ele fala fardo leve. E lá em cima, quando nós nos preocupamos, colocamos uma sobrecarga. Ele quer tirar esta carga de cima de nós, para que nós venhamos a lançar sobre Ele. Tomar meu jugo, aprendei de mim, aprendei dEle. Somente Ele que pode nos dar a direção. No Evangelho de João 14:27, fala assim, deixo a paz a vocês, a minha paz dou a vocês, não a dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração, nem tenham medo. Ei, não deixa que a sua amígdala cerebral, que controla essa emoção, controla sentimento chamado medo e suas emoções, venham a te desequilibrar, transformando você a cada dia mais ansioso. Você percebe que está cheio de ansiedade e não consegue? E muitas das pessoas vêm até mim e falam, estou depressivo, estou depressiva, e nem percebe. Quando vai ver, está acima de uma cama. Quando vai ver, não consegue ter forças nem para ir trabalhar. E é lamentável isso, porque colocou a mente naquilo que não era o pão genuíno, que é a palavra, porque Ele fala, comei de mim e bebei de mim, que é a sua palavra. Por isso, saber da palavra, que não se preocupar, e orar ao Pai que está no céu, é o melhor para nós, porque a preocupação excessiva vai gerar essa sobrecarga mental e vai ativar a nossa amígdala cerebral, que vai gerar o medo, e o medo vai gerar ansiedade, e a ansiedade vai gerar uma depressão, e não vamos perceber. Ainda mais se tivermos carga negativa desde a infância, o que vai acontecer? Nós vamos ter uma baixa autoestima, e isso gerando um ciclo negativo na nossa mente.
não nos deixando progredir e prosperar com as nossas mãos, porque não vamos ter ânimo e precisamos de ânimo para dizer segundou, terçou, quartou, quintou, sextou, porque às vezes a pessoa fala só sextou, mas todos os dias são dias maravilhosos, mas a nossa mente fica presa somente pelo que as pessoas falam chegou a sexta-feira, mas chegou a sexta-feira para quê? A sexta-feira somente para beber? A sexta-feira somente para sair? Se às vezes você sai, mas dentro não resolveu nada, e Jesus te chama. Jesus, Evangelho de João 14, 27 diz: Ele tem a paz que você precisa e necessita para a sua vida, que você tanto procura na felicidade do mundo, seja bebendo, ou se drogando, ou fumando, sem acusação. Isso não é acusação, mas somente para te dizer que todas essas coisas não trazem a paz necessária que você tanto busca. Vem para Jesus. Ele quer te aliviar dessas dores internas, de tanta preocupação que o mundo colocou e sem querer, sem perceber, ficou preocupado, trazendo essa carga mental. Em nome de Jesus, amém.